Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem e animados como eu estou para essa nossa nova leitura. Eu achei que esse novo livro, Que História é Essa, do Flávio de Souza, começou bem legal. Lembrando que este livro conta contos que a gente já conhece, mas com personagens que a gente normalmente não presta muita atenção. O primeiro deles é o dragão de uma certa história. E a gente viu, agora que o foco da história está no dragão, que as coisas não aconteceram bem daquele jeito de o príncipe matar o dragão, né? Na verdade, eles fizeram um combinado. E assim, ninguém se machucou. O dragão decepcionou a bruxa, mas também não ligou muito para isso. E deu fora, porque lembrou que lá na lua ele tinha também salsichas. Ela tinha prometido um montão para ele, né? E agora, vamos ver? Afinal de contas, que história é essa? Vocês conseguiram adivinhar, será? Vamos ver. O dragão não era a bruxa? Aposto que você adivinhou que Ora Camalba Dedier é o nome da história A Bela Adormecida com as letras embaralhadas. Talvez você esteja pensando assim, mas essa história está errada. Na história da Bela Adormecida, o dragão é a bruxa. A bruxa se transforma no dragão para impedir o príncipe de entrar no castelo. E quando o príncipe atira a espada e mata o dragão, ele mata a bruxa. Se você está pensando assim, é porque provavelmente você assistiu o desenho animado do Walt Disney. Mas este filme conta a história da Bela Adormecida de uma das maneiras que esta história pode ser contada. Existem outras maneiras de se contar esta mesma história. Não foi o Sr. Walt Disney que inventou a história da Bela Adormecida. Nenhuma das pessoas que trabalhavam para ele. Esta história já existia fazia muitos e muitos anos. Quando eu assisti ao filme, eu era criança, mas eu já conhecia a história. E a história que eu conhecia da Bela Adormecida era diferente da do filme. Quem me contou foi uma das minhas irmãs mais velhas, que leu para mim num grande livro que tinha na minha casa. Só que eu descobri anos depois que, quando esta minha irmã leu para mim esta história, ela ainda não sabia ler. Ela fingia tão bem que lia que eu acreditei. E ela ia inventando a história a partir das figuras. Ou alguém já tinha lido para ela e ela ia lembrando e contando para mim, enquanto fingia que lia. Por isso, pode ser que ela tenha inventado alguns pedaços. Então, quando eu assisti ao filme do Walt Disney, eu fiquei bravo, porque eu achei que ele tinha mudado a história. Porque a gente sempre acha que a história certa é a história que a gente ouviu ou leu ou assistiu em primeiro lugar. Mas como eu já disse, eu acho que as histórias podem ser contadas de vários jeitos. A história da Bela Adormecida do filme do Walt Disney é bem parecida com a de um escritor francês muito famoso chamado Charles Perrault. Ele escreveu esta história em 1697. Mas não foi o Sr. Perrault que inventou esta história. A história da Bela Adormecida é uma daquelas histórias que ninguém sabe quem inventou. É uma história muito, muito antiga, que alguém ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém. Só para você ficar sabendo, na história do Sr. Perrault, a Bela Adormecida não tem 3 fadas madrinhas. Ela tem 7. E a bruxa não é uma bruxa. É uma velha fada que os pais da Bela Adormecida não convidaram para o batizado dela. E esta velha fada inventa de fazer a magia que faz a menina picar o dedo na agulha de uma roca 15 ou 16 anos depois. E a menina não pica o dedo no dia do aniversário dela. Isso acontece num dia qualquer e numa roca qualquer. A bruxa não se disfarça, porque não existe bruxa nessa história. Só uma velha fada que ficou brava porque não foi convidada para o batizado, porque acharam que ela estava morta ou encantada, porque fazia 15 anos que ela não descia da torre dela. E a história da Bela Adormecida que o Sr. Perrault escreveu tem uma continuação bem comprida e maluca. A história não acaba quando a Bela Adormecida casa com o príncipe.
Ela tem filhos e muitas outras aventuras depois disso. Então, os contos de fada podem ser contados de vários jeitos. Nenhum deles é melhor ou pior. Nenhum deles é certo ou errado. Na história da Bela Adormecida que a minha irmã me contou quando eu era pequeno, fingindo que lia num grande livro, tinha um dragão. Deve ser por isso que na minha história da Bela Adormecida o personagem principal é um dragão. Você pode contar essa história para alguém, do seu jeito, do jeito que você quiser, do jeito que você inventar. É para isso que servem as histórias. Que legal então, né, crianças? A história do dragão que o autor contou pra gente, na verdade, era o conto da Bela Adormecida, mas visto de a partir de um outro lugar, né? Eu gostei muito, espero que vocês também. E só para deixar vocês um pouquinho curiosos, aqui está a história que a gente vai começar a ler amanhã. Um beijo para vocês, meus amores, e até lá!